Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1974 para quarta-feira de campeões. Bravos, temos decisões na Premier League, decisões da Liga de França e temos também final da Taça de Itália. Já vamos falar sobre quarta-feira. Antes vamos fazer aqui coisas interessantes. Primeiro, vou oferecer, eu até me tinha esquecido de colocar aqui o nosso fucking pick a winner. Aliás, eu recebi de um dos bravos um novo programa para fazer sorteio de comentários, mas ainda não fui ver, confesso. Agradeço ao Bravo que fez isso, mas ainda não fui ver. Neste momento, nós temos aqui uma situação interessante, que é o nosso Pick a Winner, ok? Eu vou buscar o vídeo do YouTube, o Vamos Apostar 1973, e vou oferecer o seguinte, vou oferecer múltiplas na Multis. Ou seja, eu tenho a possibilidade de oferecer a qualquer pessoa que tenha conta na Multis múltiplas. Ou seja, eu, por exemplo, ofereço 10 múltiplas ao Brabo das Trincheiras do Porto. E o Brabo das Trincheiras do Porto, quando fizer 10 múltiplas, volta outra vez a zero. Ok? Basicamente é isso. A explicação não foi muito boa, mas eu acredito que vocês perceberam. Ou seja, eu vou oferecer aqui à malta braba que comentou Vamos Apostar de ontem. E se fores um dos 41 comentários, oh, tu tivesse a dar free bets, era 200 comentários. Muito obrigado a todos que comentaram o vídeo de Vamos Apostar 1973. Por isso, se fores um dos vencedores, entras em contato comigo, mandas mensagem e eu depois só te pergunto o teu e-mail da conta da Multis e meto-te lá múltiplas para tu fazeres de forma gratuita, ok? Ou seja, isto múltiplas de forma gratuita é basicamente tu usares a Multis de forma gratuita, ok? Pumba! Vamos buscar aqui, malta. O David Graço. Este Benfica desiludiu-me tanto, fiquei tão... Ok, enfim, ok. Um grande abraço para a ver também. David, ganhaste múltiplas grátis na Multis. E ainda mais, o mais interessante é que neste momento eu estou a oferecer 350 euros, exatamente, estou a oferecer 350 euros a quem fizer a múltipla mais alta, onde a odd mínima tem que ser de 55. 55 ou mais alta, fazes na múltipla, na Multis, se bater, 350 euros são teus, ok? As regras são simples, tens que guardar a múltipla. Aliás, as regras são tão simples que eu vou explicar no fim como é que tu podes fazer esse e participar nesse sorteio. As múltiplas e participar no sorteio. Por isso, vou oferecer mais. O David Ramos, segunda-feira rija, siga para terça. Parabéns, David. Múltiplas grátis. E nós temos também o nosso querido Ricardo Nunes. Parabéns, Ricardo. Múltiplas grátis. Temos o nosso Ricardo Nunes. Ricardo Nunes? São dois Ricardo Nunes. Dois Ricardo Nunes. Será coincidência? Ou é os dois o mesmo? Não sei, não interessa. Ganhou. Boas Bravo, pena não ser de Lisboa para por ao menos te encontrar nas limitações do Estado para gritar ao Brabo multi. O nosso Brabo queria multis grátis. Aqui está, multis grátis para ele. Depois escreveu aqui uma para ganhar a subscrição da fantástica app de apoio a nós apostadores. Muito obrigado. Fico na mesma visualização e apoio aqui no Vamos Apostar. Ricardo Nunes é um brabo. Um brabo já de patentes, atenção. Bravo, obrigado Ricardo, parabéns e acabaste por ganhar na mesma as múltiplas lá na Multis. Daqui a bocadinho ofereço mais. Ora bem, vamos seguir para quarta-feira. Quarta-feira que eu não queria inventar a roda. Nós temos um Manchester City, Crystal Palace. Odd baixíssima para o City. Péssima época para o Crystal Palace. O Palace conseguiu chegar à Conference League, à final, mas foi tipo quase sem saber nem escrever. Péssimos resultados, foi-se safando entre as balas e lá conseguiu. Premier League, 15º, péssima Premier League, já não ganha 4 jogos. O City, eu diria que o City, aquilo que fez esta época, o City até merece não ganhar a Premier League. Até merece. O City teve mais do que oportunidades para estar a 5, 6 pontos do Arsenal e não quis. Por isso, este City faz-me lembrar um bocadinho o Benfica a tentar ganhar a Champions. A ganhar a Champions, não, a ganhar um lugar de Champions na Liga Portuguesa. Conseguiu e devolveu. Inacreditável. Ou seja, isto é City para vencer, mas também sou sincero convosco. Acho que não vou inventar aqui Cities para vitórias na primeira parte, City handicaps -1, não vou inventar.
estou fora. O que eu poderia fazer era voltar com o desafio das 20 apostas para a vitória direta do City, só que a odd está 1,17, não dá para fazer nada. Poderá ser interessante aqui uma vitória na primeira parte, a possibilidade de um jogo para golos, mas isso é para colocar numa múltipla do Telegram. Em simples não vou arriscar aqui uma stake simples no nosso querido Manchester City. Eu diria até a única aposta que me parece ter uma odd decente, porque tudo o resto que engloba City e golos está muito baixo, é as duas equipas para marcarem. Está a 1,86. E aquilo que o City já nos fez passar esta época, o ambas marcam, não é nada de especial. O problema é que do outro lado está o Palace, que é uma equipa de 8,80. Amanhã leva 5, como amanhã até fica este jogo 1-1. Muito complicado este Palace, não é constante, por isso estou fora deste jogo. É a minha análise. Na La Liga temos um espanhol Atlético Bilbao, que é o salve-se quem puder. Ó santa paciência, o espanhol quer descer de divisão. Ponto final. O Bilbao, 44 pontos, ainda pode entrar em situações de Europas. Isto é um jogo muito chato. O Villarreal-Sevilha. O Sevilha ainda está aqui em 13º. Talvez não está salvo porque são 39 pontos para o Girona e 40 para o Sevilha. Estamos aqui a falar de 5, 6 equipas que ainda podem descer a sério. E o Villarreal está tranquilo na Champions. Um para cima, outro para baixo, mas da Champions já ninguém tira o Villarreal. Bralvas das trincheiras. O normal será mesmo as duas equipas para marcarem. Sinceramente, acho que o Villarreal joga em casa para uma peladinha e o Sevilha joga à manutenção. É um jogo tranquilo, onde temos uma equipa em casa a jogar tranquilo e uma equipa com grande necessidade de Sevilha, que até não tem feito nos últimos 5 jogos maus resultados para aquilo que é a época de Sevilha. Os últimos 5 ganhou 3. É um jogo interessante para as duas equipas marcarem. Certo? E depois temos um Alavés-Barcelona. E não era, um Barcelona com odd 2,10. O que acontece é que o Barcelona já é campeão. E sendo campeão, vai haver aquela inevitável gestão, provavelmente. O Alavés aqui aflito a jogar em casa para não descer. Isto, num dia normal, até parece-me que o Alavés mete a pipoca. Mas um Alavés com odd 3,18 é complicadíssimo. Jogo para golos. 1,20 para o Alavés marcar um golo. 1,42 para o over 2,5. Eu não vou arriscar, obviamente, Barcelona para vencer, apesar de ser uma boa odd, e acredito que amanhã a possa usar numa múltipla. Mas, em simples, não vou meter. É uma quarta-feira interessante. Quarta-feira de gestão. Getafe-Maiorca. Salve-se quem puder. Não me vou meter, não meti durante a época, não me vou meter agora. Depois temos em França um jogo Brest-Strasburgo, que eu acredito que pode sair aquele, ambas marcam, mas sinceramente este é daqueles que podemos colocar empate na primeira parte, naquelas múltiplas, naquela tentativa de green que andamos a ter no Telegram, que ainda estou em green nessas, porque acertou o modo 17, está a diminuir o green, mas ainda estou em green. E eu tenho partilhado todos os dias, não tem batido, falhou por uma, falhou por duas. E este aqui, amanhã, pode ser um dos jogos para colocar empate na primeira parte. A expectativa de golos será provavelmente as duas para marcarem. No entanto, é um jogo onde as duas equipas vêm de 7 jogos seguidos a sofrer golos, são equipas que sofrem golos, são equipas cujos resultados oscilam, têm capacidade de finalização, mas principalmente a defesa é fraca. Não estou para me chatear. Depois, entramos num dos jogos do dia. Lyon contra PSG. E digam-me uma coisa. Digo por muito respeito pela época de Lens e por muito respeito do fator casa de Lens. O PSG, para ser campeão, o PSG são 34 jogos. O PSG se perde amanhã, faz 70. Fica a 3 e em confronto... Como é que ficou o primeiro jogo? O primeiro jogo venceu o PSG. Dependendo do resultado do primeiro jogo, eu estou a fazer contas matemáticas. Será que o PSG não é campeão ainda? O PSG não é campeão. Não, o PSG não é campeão ainda. Isto é jogo do título, exatamente. Ou seja, jogo do título. Vão jogar os primos todos.
o Doué, o Kvaratskhelia, o Vitinhas, o Neves, o Dembélé e os amigos todos. Bralos. Odd de 2. Será sou eu ou estou entusiasmada mais com esta odd de 2 para o PSG? Eu diria até, por todo o respeito que tenho ao Landes, este handicap -1 PSG a 13,27. É que basta o PSG querer. Tudo bem que o Landes fez uma grande época, está numa final, está na final da taça, por exemplo, mas é o PSG só querer jogar à bola. É só o PSG querer jogar à bola. Isto, a vitória do PSG é 1,93, é obrigatória. Com um bocadinho de medo, é o odd de 1,42 para o PSG em empate nula. Parece-me que é por aí. Expectativa de golos. Obviamente que temos estatísticas e ADN de ambas as equipas para isso. Temos o ambas marcam em cima da mesa, a possibilidade de over 2,5, mas as odds não estão interessantes. 1,45 para ambas marcam, 1,46 para over 2,5, não me parece. Eu acho que a odd mais espetacular é mesmo a vitória direta do PSG, com aquele pelito é o handicap -1. Isto é basicamente aceitar este grande PSG desta época, e o futebol que nós temos visto recentemente do PSG comprova-o, PSG como se fosse um super favorito. PSG até para marcar em ambas as partes, PSG até para vencer a primeira parte, e quem sabe até PSG para vencer ambas as partes. Isto era PSG para vencer ambas as partes a 13,90. Tudo bem que o mercado espera um jogo mais equilibrado, mas eu, por muito respeito que tenha, eu acho que este jogo pode ter a tal situação equilibrada, mas eu tenho a sensação, e a minha opinião é que pode e deve ser desequilibrado, basta o PSG querer. PSG para vencer, todas as outras apostas com odds altas também são interessantes, eu acho que o básico é mesmo o PSG para derreter este leão. Não descartando aquilo que eu falei em relação a golos, mas as odds não são interessantes. Bravos, depois temos também decisão na Escócia, Hearts contra Falkirk. E normalmente esta equipa de Falkirk tem sido equipa para ambas marcam. Está chata esta equipa de Falkirk. Nos últimos 10 jogos, 8 foram ambas marcam e o over 2,5 também, nos últimos 7, 5. Ou seja, as duas equipas, o Hearts também, nos últimos 5 ambas marcam. As duas equipas têm aqui estatísticas que normalmente não se podem descartar para um ambas marcam. Ou seja, por muito que eu queira olhar para este favoritismo do Hearts e dizer que o Hearts aqui chega e destrói esta odd de 1,72 para ambas marcam com aquilo que está em jogo em termos de estatísticas, é uma aposta boa. As duas equipas são totalmente viradas para ambas marcam. Depois, acredito que este fator casa, possibilidade do Hearts carimbar, faltam 2 jogos ainda, mas uma vitória hoje, de uma certa forma, uma vitória hoje faz exatamente, o Celtic depois empata contra o Motherwell, o Hearts é campeão. No entanto, isto é jogo para o Hearts vencer, eu diria até que 1,38 até se aceita. A expectativa de ambas marcam, Hearts empate e over 1,5 não é deitar fora. Eu acredito que esta odd 1,38 é boa para colocar naquela múltipla também de vitória direta. Mas temos o Motherwell contra o Celtic. Não vou fazer nada, não vou arriscar. Apesar que a odd do Celtic é boa e deve ser interessante também para colocar numa múltipla em vitória direta, mas prefiro não o fazer. Prefiro colocar ou no Hearts para vencer ou até o Hearts para uma possibilidade de vencer logo a primeira parte, que eu acredito que a equipa vai entrar com aquele tesão de mijo. Eu sei que falei na estatística provável de ambas marcam, mas obviamente com tudo aquilo que está em jogo é difícil dizer que o Hearts amanhã não faz aqui uma boa prestação e até vai sofrer golos com facilidade. Por isso eu encaminho-me para o Hearts vencer e talvez prefiro colocar a vitória na primeira parte do Hearts do que uma vitória nos 90 minutos do Celtic. Vou descartar o Celtic, não estou para me chatear. O Rangers muito menos. O Rangers já está fora do título, não é para entrar agora nas contas de stakes. Estou fora. Ok? Depois temos, aliás, este Motherwell contra o Celtic até pode dar aqui um ambas marcam também. O Celtic esta época é a equipa também de ambas marcam. Nos últimos 6, 5 ambas marcam. E o Motherwell é exatamente a mesma coisa. São equipas, o Celtic vem de 4 jogos seguidos a sofrer golos. São equipas, principalmente o Celtic esta época fez uma época um bocadinho mais aquém, e a equipa de ambas marcam. Isto de fator casa para o Motherwell pode dar aqui um ambas marcam. Fácil.
Rangers pode ir para o caralhinho. E o Lazio Celta. Ai, Jesus. Antes da Lazio Inter, vou dar aqui mais free bets. Free bets não. Mais multis à malta brava. Kiko Flower. Oi, bravo, já não sei o que esperar deste Benfica. É triste, mas é verdade. Depois, o Cristiano Gorubchenko. Seguimos bravo, em Basto de Grindos. Multis grátis. Ok? Aqui um bocadinho ainda mais. Estava eu a dizer que o nosso Lazio Inter. Bravos. Não vou inventar. Não vou inventar 1,60 vitória da Lazio para fazer a dobradinha em Itália, campeão da taça. Vencedor da taça de Itália, vitória da Lazio nos 90 minutos. Apesar que este jogo tem uma particularidade interessante. O estádio é o estádio da Lazio. A Lazio basicamente joga uma final em casa. Isto pode trazer aqui algum tesão de mijo, apesar que, obviamente, que os adeptos serão divididos igualmente. Ou seja, divididos ou não, isto é casa da Lazio. Isto pode dar aqui lugar para uma possibilidade de as duas equipas até fazerem aqui um jogo interessante, ou até para as duas equipas marcarem. Ou seja, eu vejo aqui uma grande possibilidade da Lazio poder fazer qualquer coisa, mas também digo que aquilo que eu segui desta época da Lazio não me agradou. Eu acabei por descartar a Lazio muito cedo no campeonato e não segui a Lazio como normalmente sigo. Por isso é uma equipa que me passou um bocadinho ao lado. Aquilo que é a sequência da Lazio é uma sequência intermitente, consegue chegar a esta final, mas daquilo que fez na Série A não fez uma grande época, e o Inter tem mais do que capacidade para levar esta Lazio, e se for preciso, até fazer o que fez no último jogo, no fim de semana. Espetar 3 batatas e o resto é conversa. Ponto final, bravos. Não vale a pena estar aqui a inventar a roda. Se for preciso, repete-se aquilo que se fez no fim de semana, handicap menos um Lazio, e o resto é conversa. Acho que também é um jogo muito interessante para isso. Vitória da Lazio nos 90 minutos. Para alvos, depois temos... É um jogo também que pode dar para 0.5 em ambas as partes. Pode dar, sim, senhora. Pode dar aqui um 0.5 em ambas as partes, a 1,60, que está aqui uma odd muito interessante do 0.5 em ambas as partes. Mesmo muito interessante. Para Alves, depois temos Copa do Brasil, Taça do Brasil. Isto provavelmente, temos estes dois jogos do Cruzeiro e Fluminense à 1h30 da manhã, por isso é hoje, daqui a bocadinho, é daqui a algumas horas, não vou fazer nada. E temos aqui o São Paulo, o Vasco e o Santos. Isto provavelmente será para fazer uma tripleta amanhã. Estes jogos das 11 e 11h30, sinceramente, também passam um bocadinho ao lado. Não vou fazer nada. E na Finlândia temos Taça, que eu acho que nem sequer está disponível na BetClick. Certo? Por isso, não vamos estar aqui a inventar... por acaso até está. Mas estamos a falar do Wilves, tem modo de 1,7, o VPS tem modo de 1,3. Não dá, as odds estão baixíssimas. Ou seja, é uma quarta-feira interessante até para ir nos favoritos. Para alvos, vou mandar tudo por escrito para o meu Buy Me a Coffee, o link está aqui na descrição deste vídeo, e vou dar agora mais múltiplas à malta brava, ao Gustavo Teixeira, saudações bravas. Gustavo, já sabes, entra em contato comigo, dá-me um e-mail e eu dou-te múltiplas para te fazeres. E a malta brava... Saiu-me a mim? Saiu-me a mim, bravos. Obrigado pelo apoio constante, bravo. Saiu-me a mim. Saiu o meu comentário. Vou ganhar free bet. Vou ganhar também múltiplas. LMVO. O campeonato não está entregue ao Slavia, porque no jogo do título, onde estavam a ganhar 3-2, isto é muito... Obrigado, bravos. Eu sei. Agredir um adversário, o Slavia será punido com derrota de 3-0 para o Sparta, onde reabre as contas. Ok. Por isso é que o jogo hoje ficou 0-0. Boa. Mereceste a multis. Bravos! Agora, para finalizar, eu vou mostrar como podes fazer as tuas múltiplas. Como podes participar no desafio de oferta de 350 euros. O que é que tu tens para fazer? Vais fazer, por exemplo, assim. Amanhã, quinta e sexta. Vais colocar 12 jogos. Vais pôr Espanha, França, temos 2 joguitos. Vais para o Brasil, a Copa, podes pôr perfeitamente. Inglaterra, é interessante. Itália, Taça, temos um jogo, vale o que vale. Podemos colocar também, eu não sei se temos Noruega na sexta, Finlândia, Suécia, e temos também Bundesliga.
E depois vais colocar assim, vais colocar as duas equipas marcam e resultado na primeira parte. Isto é um exemplo, ok? As duas equipas marcam, vou colocar de 1,48 a 1,60. E resultado na primeira parte, vou colocar de 1,80 é brabo, 1,65 a 1,80. E vou fazer as múltiplas, ok? Deu modo de 62. Esta múltipla já está dentro daquilo que é as regras para a oferta dos 350 euros. Tens que fazer uma múltipla com odd igual ou superior a 55, guardar a múltipla, guardas a múltipla e depois fazes a múltipla onde tu quiseres, com o montante que tu quiseres, desde que a múltipla seja, de uma certa forma, feita numa casa de apostas. Se não tiveres conta BetClick, abres com o promo code, usufruis de 50 euros grátis em 50 euros em free bets e podes fazer a múltipla e participar no desafio. E até ganhas pontos extras por causa disso. Ok? Por isso, isto foi o que deu, estes novos jogos. Se quiserem pôr pausa, ponham pausa, ou então passem na multis e façam exatamente os mesmos critérios que eu, que aparece a múltipla, ok? Eu vou fazê-la, não vale a pena, não vai bater a múltipla. Vou fazê-la já, porque depois, se vocês fizerem, acredito que a odd vai ficar mais baixa. Bravos! Um grande abraço, tudo bom? Vemos amanhã, não vamos apostar para quinta-feira e provavelmente em green. Abraço e tudo bom.